Motivo Existe, em nome do professor José Vicente Tavares, o diretor do IMEA, que se encontra viajando. Eu vou presidir essa mesa, da qual tenho muita honra, umas 3 palestrantes que aceitaram falar hoje sobre um tema muito pertinente, que é as mulheres na ciência. Então, nós temos aqui representantes das ciências exatas e representantes das ciências humanas. Então, vou falar um pouquinho do currículo de cada uma. Então, a professora Célia Regina Jardim Pinto possui graduação em licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado em Ciência Política, também pela URGS, doutorado em Governo da University of Essex, é professora associada 4 da nossa universidade. Tem experiência na área de Ciência Política e História, principalmente nos seguintes temas: História e Política Brasileira, Teoria da Democracia, Participação, Política e Feminismo. Atualmente é professora permanente do pós-graduação em História da URGS e é pesquisadora 1B do CNPq. A professora Miriane Griselda Pastoriza possui graduação em Astronomia pela Universidade Nacional de Córdoba, da Argentina, doutorado também pela Universidade de Córdoba, professora aposentada da URGS, onde foi professora titular. Atualmente, a professora convidada do Departamento de Astronomia do Instituto de Física da URGS. Tem experiência na área de astronomia, com ênfase em astrofísica extragaláctica, atuando principalmente nos seguintes temas: galáxia, formação estelar, núcleos ativos e interação de galáxias, e é membro titular da Academia Brasileira de Ciências e, no dia 8 de abril, anteontem, foi agraciada com o título de professora emérita da URGS. A professora Rita Terezinha Schmidt possui graduação em Letras pela URGS e doutorado pela University of Pittsburgh, nos Estados Unidos. Atualmente é professora titular desta universidade do Departamento de Línguas Modernas e atua nas áreas de literatura da língua inglesa, literatura comparada e teoria da literatura, com ênfase nos seguintes tópicos: narratologia, crítica feminista, estudos de gênero, resgate, escrita por mulheres e crítica da cultura. Então, eu passo a palavra para a professora Célia. Boa tarde a todas e a todos. Obrigado ao ILEB pelo convite. É uma honra ter os colegas, essas colegas aqui, a Rita, que a gente já, na época, a gente se encontrou tanto pelas mesas feministas da academia. A nossa professora emérita, muito orgulho estaria na mesa com ela quando abri o site da URGS ontem. E o que eu vou fazer aqui? Talvez eu fosse melhor eu falar por último, talvez falar por iniciar mesmo, porque eu vou fazer uma imensa provocação. Não vou usar o pouco tempo. Eu estou chegando de viagem, faz uma semana que eu voltei do estágio sênior fora, então eu estou chegando. Então, eu vou fazer alguma coisa bem mais provocativa de qualquer outra coisa. Falar de mulher em ciência, como falar de mulher em política, como falar de mulher em qualquer espaço público,
a gente pode cair em duas, eu chamaria de dois equívocos. O primeiro equívoco é o equívoco do elogio. Então você começa a dizer como as mulheres são fantásticas, olha só, as mulheres se destacam na ciência, fulano, 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 as mulheres se destacam na política, fulano, fulano, fulano. E a gente acaba fazendo uma bobagem que algumas vezes é muito popular, as mulheres são mais inteligentes do que os homens. Vejam como elas se destacam. Não, e essa é um elogio, que é um elogio ao contrário, porque, na verdade, as mulheres, para fazerem a mesma coisa que os homens normais e comuns fazem, elas têm que ser muito boas. Eles bastam ser razoáveis. As mulheres têm que ser excelentes para ocupar o mesmo espaço. Então, não existe este elogio, a gente cai num equívoco, que é o equívoco do elogio às mulheres, chegamos à conclusão que as mulheres são geniais. Outro lado também, que me parece equivocado, quando se tenta falar alguma coisa em relação à mulher e espaço público, e nesse caso a mulher e a ciência, é a vitimização. Ou seja, as mulheres são terríveis vítimas de um sistema e não tem saída para elas, porque, na verdade, nós realmente somos um fracasso, porque o sistema não abre portas. Então, eu acho essas duas, e é muito fácil quando se fala na questão da mulher, nas questões de gênero, cair nessas duas coisas. Ou no elogio, ou na vitimização. E o que eu gostaria de fazer é entrar num outro lado. É evidente que nós podemos elogiar, porque nós temos razões para elogiar mulheres, e nós temos razões também para dizer que muitas vezes nós somos vítimas de relações de poder absolutamente assimétricas. Mas eu vou deixar isso um pouco de lado. Porque eu acho que tanto os elogios como a vitimização, ela só pode ser entendida se nós colocarmos em contextos históricos específicos, em redes específicas, ou seja, se nós dermos uma explicação que ultrapasse a questão do elogio e da vitimização, que consiga nos dar uma explicação que vá além de alguma coisa que fica meio sentido meio lenga-lenga, se vocês querem saber exatamente. Eu gostaria de fazer minha fala, então, deixando isso de lado, pautando a partir de deixando dois pontos bem claros. E eu vou voltar, no fim, a esses dois pontos. O primeiro ponto é, historicamente, a mulher foi segregada no mundo das ciências. Segundo ponto, nunca como hoje há tantas mulheres no mundo da ciência. Então, a partir desses dois aspectos, é que eu gostaria de desenvolver algumas questões aqui. E para poder avançar nisto, para tentar explicar um pouco, porque as mulheres foram tão segregadas no mundo da ciência, e quando as mulheres foram segregadas no mundo da ciência, não é porque a ciência foi o local em que elas foram segregadas, as mulheres foram segregadas no mundo da política, por exemplo, e são mais segregadas no mundo da política do que qualquer outro mundo até hoje. Mas as razões pelas quais as mulheres são segregadas no mundo da política não são muito diferentes das razões pelas quais as mulheres são segregadas no mundo da ciência. Eu gostaria de estabelecer um trinômio entre poder, conhecimento e relações de gênero. Eu acho que pensando um pouco nisso, que a gente consegue fazer um tipo de reflexão, ou avançar um pouco na reflexão dessa relação entre gênero e mundo público, gênero, mundo da ciência, mundo do conhecimento científico. E eu vou pegar esse trinômio e vou recolocá-lo em dois binômios. Poder e conhecimento e poder e relações de gênero. Acho que, a partir daí, se pode entender um pouco a questão que a gente está pensando em colocar. Eu queria, dessa forma, deslocar o foco da mulher
dessa vitimização do e pensar nessa questão dos fazeres e dos saberes das mulheres, e como é que isso historicamente foi sendo expurgado pela ciência e toda a retomada da mulher em termos de voltar a conseguir um espaço público no mundo científico. Se nós pensarmos o que é a história da ciência, a história da ciência foi a história do aprisionamento do conhecimento através do método, da teoria, dos paradigmas, através do estabelecimento de onde se pode falar e quem pode falar em nome da ciência, de quem tem poder para estabelecer a verdade. Então, na verdade, se nós olharmos o que é o desenvolvimento científico, nós vamos ver que cada vez mais o desenvolvimento científico ele vai construindo aquele que pode falar sobre a ciência, falar como cientista, e alguns lugares em que se fala e que é legítimo e legal e reconhecido que é o espaço onde se pode falar sobre a ciência. Bem, isto vai se desenvolvendo ao mesmo momento em que o conhecimento científico vai se constituindo e vai expurgando do mundo público alguma coisa que o Foucault chama, em um belíssimo texto que ele elogia o poder, de poderes dominados. Ou seja, saberes dominados, desculpa. O saber dominado é aquele que é expurgado, aquele que é filtrado como um saber que, como eu vou citar o que o Foucault diz, uma série de saberes que tinham sido desqualificados como não competentes ou insuficientemente elaborados, saberes ingênuos e hierarquicamente inferiores, saberes abaixo do nível requerido do conhecimento e da cientificidade. Então, o que nós vamos ver historicamente é que os saberes das mulheres, isso eu estou pensando da Idade Média até a modernidade, os saberes das mulheres, eles foram sendo desqualificados pela ciência e as mulheres foram voltando para o privado. Se vocês querem um exemplo mais clássico da Idade Média, muitas das bruxas que foram queimadas na Idade Média foram queimadas porque elas sabiam demais. Elas eram alquimistas, elas eram cientistas e elas eram perigosas. Então, houve um verdadeiro genocídio durante a Idade Média até o início da Idade Moderna, de matança de mulheres. E essas mulheres, elas não só, na maioria das vezes, elas eram sozinhas, porque não tinham casado ou porque eram viúvas, mas geralmente elas tinham um poder econômico e, mais do que isso, elas tinham um conhecimento de alquimia, um conhecimento que está ligado, e que esteve ligado historicamente a conhecimento sobre dar vida e garantir vida. Ou seja, o conhecimento mais próximo do científico que essas mulheres tiveram, e elas, depois que deixaram de ser bruxas, elas tiveram durante o século XVIII, o século XVI, XVIII, XIX, era o conhecimento do parto, o conhecimento da anatomia feminina e o cuidado com as crianças, com os doentes e com os velhos, através, inclusive, de do conhecimento dos remédios naturais, dos chás. Ou seja, todo um conhecimento que a mulher tem e que lhe dá poder em um certo momento, e que o desenvolvimento científico vai varrendo esses poderes para dentro de casa, vai desqualificando esses poderes e
Se nós conhecermos um pouco da história da medicina, que é uma história muito, atualmente, muito trabalhada, até porque o Foucault foi um grande lançador dessa história da medicina, nós temos excelentes trabalhos, inclusive aqui no pós-graduação de História, sobre a história da medicina e sobre a questão da mulher na história da medicina, nós vamos ver que, à medida em que a ciência médica se desenvolve, à medida que o saber médico se constitui como um espaço de poder, o hospital se constitui como um espaço onde o doente fica, a mulher é afastada. Ela é afastada primeiro porque ela tem o conhecimento da parteira, a mulher foi aquela que sabia como fazer as outras mulheres darem à luz, e depois elas são afastada, inclusive, por um outro poder que a gente esconde, que a gente esquece muitas vezes. Quem é mais velho aqui sabe que a maioria dos hospitais tinham como cuidadoras mulheres freiras, que também detinham um conhecimento, e essas mulheres também foram, para o bem ou para o mal, expurgadas dos hospitais. Então nós temos uma história da ciência que cada vez que ela se refina como ciência, ela refina-se como método, ela constitui paradigmas, ela afasta as mulheres. Ou seja, as mulheres, elas tiveram um momento em que esta ciência era misturada com a alquimia, esta ciência era misturada com o saber viver, o saber fazer prático, e as mulheres estavam, inclusive, disputando esses espaços. E elas são excluídas, elas são afastadas do saber científico na medida em que a ciência se institucionaliza. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto importante de ser colocado, porque algumas vezes a história contada de forma linear sempre foi assim, agora que está sendo diferente. Não foi sempre assim. A história não tem nenhuma linearidade. A história, há momentos que as situações eram completamente distintas e não existe essa linearidade positivista que as coisas sempre foram assim e que agora estão mudando. Não, as coisas foram diferentes em algum momento. Eu repasso, então, para o segundo binômio. Primeiro era poder e conhecimento. Então, quanto mais se institucionaliza o saber científico, se institucionaliza tanto em termos de espaços onde ele pode ser falado, como de pessoas que têm o saber do método, da teoria, que constitui os paradigmas científicos, quanto mais isso se constitui, mais esse grupo tem poder, mais as mulheres se afastam. E depois eu queria entrar então no meu segundo binômio, que é o poder e relações de gênero. Para dar uma explicação um pouco mais ampla até. A questão, nós temos uma questão óbvia quando nós pensamos em poder e relações de gênero. Quando nós pensamos em poder e relação de gênero, nós estamos pensando em relação de um mundo masculino e um mundo feminino. E quando se fala em poder, principalmente quando se fala em poder nas relações de gênero, nós estamos falando uma coisa que na ciência política chama-se poder de soma zero. O poder de soma zero é o seguinte: se tem 513 lugares, como na Câmara de Deputados, e 28 mulheres, e se nós quisermos ser 255, o que vai acontecer é que alguns homens deixarão de ser eleitos para as mulheres serem eleitas. Então, quando algumas feministas que querem parecer boazinhas dizem: nós não viemos aqui para tomar lugar de ninguém, nós viemos para colaborar, é mentira. As mulheres vieram para tomar poder. Vieram poder. Essa coisa que nós viemos para colaborar, não é para colaborar coisa nenhuma. Evidente, vocês têm 513 vagas e nós queremos as 50% delas, nós queremos tirar o lugar de muitos homens que estão lá. Ponto. Se há um outro espaço que é absolutamente masculino e nós queremos ser 50%, nós vamos tirar o lugar dos homens que estão lá. Então, nós não viemos somar. Nós não viemos somar.
Ou seja, nenhum grupo social, seja classes populares, sejam mulheres, sejam negros, sejam gays, quando eles entram na luta pelo poder, eles querem dividir o poder. Eles querem uma parcela desse poder. E é disso que se trata as lutas sociais. É disso que se trata a luta feminista como qualquer outra luta social. Se nós continuarmos com o poder concentrado, não adianta ter mais mulher, porque elas vão continuar sendo as cidadãs de segunda categoria. Não adianta ter mais negros, não adianta ter mais gays, não adianta ter mais classe popular. Nós temos que distribuir o poder. E essa que é a grande questão quando se pensa em espaços de luta de poder da mulher na ciência, na política e em qualquer outro espaço público. Porque, na verdade, o que nós estamos sempre pensando que para haver mais mulheres tem de haver menos homens. Porque, não, nós podemos aumentar o número de mulheres cientistas, nós podemos aumentando o número de vagas, porque está crescendo no caso das universidades. Se nós mudarmos a proporção de poder, nós vamos ter mais mulheres, mas nós vamos ter muito mais homens. Se nós pegarmos os cargos das universidades federais do Brasil inteiro, nós vamos ver que nós somos praticamente metade em termos de professores e professoras. À medida em que vai assumindo cargos novos, quando eu fui diretora do DFCH, era eu e outra professora só diretores na universidade. Ou seja, à medida que os chefes de departamento são mais homens, os coordenadores de pós são mais homens, os diretores de instituto são mais homens. Eu me lembro que uma vez me disseram assim, eu não tenho nada a ver politicamente com a professora Brana, mas uma vez depois que a Brana foi 2 vezes reitor, pensaram numa outra mulher. E um colega meu disse, não, mas mulher de novo? Eu disse, mas vem cá, gente, mas a universidade criou 2 anos, eram reitores, ela é a primeira reitora. Mas, não dá. Mulher de novo não dá. É muita mulher. Então, essa pessoa que disse isso para mim, disse naturalmente. Não se deu conta do que ela estava dizendo. Bom, mas vem cá, ficou só 8 anos. A URGS está devendo para as mulheres a reitoria até o século XXII. E as pessoas, mas então, essas são as relações de poder que fazem com que seja tão difícil as mulheres entrarem nesses mundos que foram constituídos e organizados como mundos masculinos. Porque é uma relação de poder. E essas frases se ouvem. Tinha um sociólogo famoso, tem um sociólogo que existe, tinha um sociólogo famoso na USP que dizia que as ciências sociais estavam ficando muito feminina e isso estava prejudicando as ciências sociais. Tinha mulher demais nas ciências. E porque se tem mulher demais, é sinal que não é tão bom assim. Porque se fosse tão bom assim, só teria homens. E isso, por um lado, é absolutamente sexista, por outro lado, tem um quê de verdade. As profissões que vão perdendo, as pessoas, porque como as relações de poder se mantêm, quando as profissões vão perdendo poder na sociedade, perdendo salário, vai se tornando mais feminina. Quando todos os médicos enriqueciam, não tinha mulher na faculdade de medicina. Agora, como já é mais difícil o médico enriquecer, metade, mais da metade é mulher na faculdade de medicina. Então é interessante isso. Que no tempo da União Soviética, as pessoas achavam que a União Soviética era a solução do mundo, dizia a grande maioria das mulheres, das médicas, são mulheres na União Soviética. Pois sabem vocês que nunca houve uma diretora de hospital mulher na União Soviética. Porque a profissão de médica era uma profissão extremamente popular. Agora, diretor de hospital não era popular. E aí não tinha mulher. A meia dúzia de homens ocupavam os cargos. Então, obviamente, eu estou fazendo provocações aqui. Provocações que eu acho que podem ser pensadas para o mundo da ciência. Eu acho que a solução, então aí eu quero, concluindo, colocar a minha segunda questão, nunca houve tantas mulheres cientistas como há hoje, nunca tantas mulheres que estão na ponta da ciência como há hoje, e eu retomo o meu
Ponto inicial. Eu acho que, óbvio que nós temos mais educação, nós temos mais gente que veio para a universidade, nós temos um país muito distinto hoje do que era 100 anos atrás, ou 50 anos atrás, ou seja, há uma entrada natural de mulheres e homens nas universidades. Mas também uma luta muito importante que houve nos últimos 40 anos, que é a luta feminista. E todas as mulheres, não vou dizer todas, vou dizer extremamente injusta, mas há um grande número de mulheres que se dizem antifeminista. E se dizem antifeminista para poder sobreviver num mundo dominado por homens. Nos lugares menos cultos, obviamente que não na universidade, mas nos lugares menos cultos, as mulheres, inclusive, dizem uma frase muito triste, que é: eu sou feminina, não sou feminista. Quando o feminismo passou a vida inteira lutando para que as mulheres pudessem ser femininas. Mas as pessoas dizem essa frase, vocês certamente já ouviram essa frase. É uma frase muito triste, porque é uma forma de sobrevivência. Mesmo o antifeminismo das mulheres, as mulheres são muito antifeminismo. Porque o antifeminismo é uma coisa do passado, certamente do passado. Nós temos agora 26% das pessoas no Brasil que acham que as mulheres vestidas não decentemente podem ser estupradas. Nós temos uma violência imensa contra as mulheres, nós temos apenas 7% de mulheres no Congresso Nacional, nós temos quantas mulheres na Academia Brasileira de Ciências. Então, nós precisamos ainda lutar muito. O que nós precisamos? Democratizar o poder. Nós já temos muitas vitórias, mas nós precisamos democratizar o poder em todos os lugares, inclusive na ciência. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada. Obrigada. Eu passo a palavra para a professora Viviane. Bom, eu sou cientista e, além de mais, sou portunhola, não tenho domínio da língua. Então, eu decidi fazer uma apresentação com PowerPoint e também, assim como uma tendência da ciência, dos cientistas, a gente gosta de estadísticas e de casos e fatos concretos. Então, a minha apresentação vai realmente complementar bastante a seguir. E na primeira parte, eu vou fazer uma revisão assim, histórica, um pouco, porque eu quero ver realmente se as mulheres, né, cientistas, deixaram assim, uma marca na evolução da sociedade. Tá? Se elas estiveram em todas as áreas do conhecimento, em que áreas do conhecimento elas estiveram. Depois eu vou remitir-me, digamos, a ver se no Brasil também teve mulheres cientistas pioneiras que abriram linhas de pesquisa e que contribuíram realmente ao desenvolvimento do país. Depois eu vou focar um pouquinho em minha área, na área da física e na área da astronomia. E vou responder uma coisa muito interessante que um pouco a Celi comentou, se em nossa área, por exemplo, existe esse problema de sexismo. Vou apresentar alguns exemplos que realmente são muito importantes. Tá? Vou falar sobre, por exemplo, isso que nós agora acreditamos se existe ou não existe, por exemplo, uma diferença no número, por exemplo, de pesquisadores no CNPq, mulheres e homens. E a gente vai ver claramente como existe isso que a Celi mencionou. Né? Como, por exemplo, o gargalho, né, vai acontecendo quando a gente vai avançando nas categorias mais altas no CNPq, na Academia de Ciências, por exemplo. Tá? E também vou comentar para vocês meu depoimento de por ter sido cientista ou astrônoma. A gente sempre vai fazer missões de observação em telescópios em todo o mundo. Então a gente teve a oportunidade, sabe, de viver situações em vários países diferentes e, portanto, assim, saber como ter uma ideia de como é a mulher vista. Né? Quando é cientista,
e Bono, em particular, é astrônomo. Então, existem, por exemplo, se você entra em Google, ou você só, digamos assim, existem muitas listas das 10 mulheres, digamos assim, que deram uma grande contribuição à ciência, né? Então, eu vou colocar aqui quais elas são, um pouquinho a sua história, porque eu acho interessante a gente também ter uma ideia, né, de quais são essas mulheres, desde quando elas começam a aparecer. Então, tem aqui, por exemplo, no ano 300, né, uma matemática, Hipatia de Alexandria. Como é que se formou essa mulher? Né? Ela se formou porque seu pai, tá, era matemático e ele mesmo formou a ela como matemática. Né? Ela depois se afastou um pouquinho das ensinanças do pai, ela própria teve seus alunos e ela também publicou. Mas justamente o que disse a Celi, como que ela pagou com sua vida o direito de ser uma cientista. Né? Ela foi brutalmente assassinada, né, por uma multitud de cristãos que acreditavam que era bruxaria a sua ciência. Né? Esse é um exemplo claro e completo do que a Celi falou do início, né, de quando as mulheres começam a aparecer na ciência. Tá? Depois, convirtieron a ela numa santa, né? Porque mataram, converteram numa santa, né? Então, ela é santa, padroeira da ciência, e que defende a ciência, né, contra a investida da religião, que muitas vezes acontece não só da religião católica, mas de muitas outras religiões também. Bom, tem um outro caso, que era Hildegard de Bingen, isto já é na Idade Média, como eram instruídas as mulheres, tá? Elas, por exemplo, não assistiam a colégios. Neste caso, por exemplo, ela era dentro dos conventos, do que ela falava, tá? E ela, como abadesa, foi uma das primeiras que escreveu um livro sobre botânica e medicina, tá? E mais aqueles conhecimentos que ela tinha como médica, tá? Como medicina, não eram considerados pela sua inteligência, então, eram considerados tipo milagres. Ela também se transformou em uma santa. Era considerada uma santa, porque mulher não podia pensar na sua inteligência, porque era um milagre, realmente um milagre. Então dizem, esses seus feitos, as suas, como disse a Celi, as suas engenho para curar as pessoas, foi, digamos, um ponto tal, certo, que em sua homenagem tem um asteroide que foi, digamos assim, batizado com o nome de Hildegard. Bem, aqui tem outros dois casos, já em 1718 e 1799, Maria Gaetana Agnesi, que é uma matemática espanhola. Ela teve uma grande contribuição na matemática, certo? Ela descobriu soluções de equações que até hoje elas são utilizadas, já naquela época. E é autora do primeiro livro de álgebra escrito por uma mulher. Depois temos outro caso, 1915, 1952, Ada Lovelace, que é a primeira mulher programadora do mundo. Se considera que ela foi uma das pessoas que introduziu os algoritmos que depois deram origem à computação. Né? Ela era engenheira. E como trabalhava com motores, e então ela criou aqueles algoritmos. Tem realmente uma grande contribuição à computação. Esteve nas origens da computação e como uma mulher. Bem, vocês conhecem, não? As mulheres conhecem a Elizabeth Hart, certo? Todo mundo. Bom, então ela, por exemplo, o que ela é? Era uma enfermeira, estava num hospital e ela tinha que inventou uma pomada para as queimaduras. Não? Com tanto sucesso, certo? Com tanto sucesso que depois ela se deu conta que poderia refinar aquela descoberta e transformou na crema hidratante. E assim nasceu, certo? Uma empresa de cosméticos que hoje, atualmente, é avaliada como digamos assim, como uma das primeiras do mercado de beleza no mundo. E aqui vem a mulher que, acredito que para todas nós, em todas as listas que vocês vão olhar, é a primeira, a número 1, que é Maria Curie,
A Marie Curie é considerada a mãe da física moderna, famosa por suas pesquisas pioneiras sobre radioatividade para a descoberta de 2 elementos que é o plutônio raro. Foi a primeira mulher a receber o prêmio Nobel. E a primeira pessoa 2 vezes laureada com o prêmio Nobel. Ela recebeu o prêmio Nobel pela Química em 1903 e um segundo na Física em 1911. Não? Realmente é uma mulher, sem dúvida alguma, muito importante no desenvolvimento da ciência. Não? Tem Florence Sabin, em 1971, ela estudou os sistemas linfáticos e imunológicos do corpo humano e tornou-se a primeira mulher a ganhar, olha só, estamos lá em 1951, que ela nasceu, em 53, ela é a primeira mulher que ingressa na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Mas ela também é uma militante das igualdades, pelos direitos da igualdade das mulheres. Né? Seguramente custou para ela muito ingressar na Academia de Ciências dos Estados Unidos. Bom, tem aqui a Virginia, que também um pouco tem a ver. Ela se destacou porque tá? Ela foi uma médica que ela inventou um exame que se aplica aos recém-nascidos, certo? E dessa forma, digamos, é aplicado no momento que a criança nasce, e dessa forma, digamos, ela diminuiu grandemente a mortalidade infantil, e isso é aplicado atualmente em todo o mundo. Tá? Também, depois tem, voltamos para aqui, tá? Tem Gertrude Bell-Lyon, que é uma americana que criou medicação para suavizar sintomas das doenças como malária, leucemia, herpes, e usando métodos inovadores em pesquisa. Esta mulher, estamos já no ano 1988, 85 anos após, não? Outra mulher recebeu o prêmio Nobel, ela recebeu o prêmio Nobel. Ou seja, depois de 85 anos, e muitos homens que receberam o prêmio Nobel, tem novamente uma mulher que recebe o prêmio. Bem, tem uma outra interessante, porque essa mulher é considerada entre as 10 mulheres que mais contribuíram à ciência, ela é brasileira, tá? E ela teve por suas pesquisas, tornou-se para melhorar a soja, tá? E foi uma das pessoas que ajudou a desenvolver o proálcool. Digamos assim, seus estudos sobre a utilização do oxigênio permitiu que mais pessoas tivessem acesso a alimentos baratos, ela foi indicada para o prêmio Nobel, mas ela não ganhou o prêmio Nobel. Certo? Bem, então, isso dá uma visão, certo? Que a nível internacional e ao longo de todas as épocas, teve mulheres em todas as áreas, não só que contribuíram, sino que inovaram e que abriram a área. Foi muito importante o papel da mulher. Mas você tem, por exemplo, que são casos pontuais. São casos que a gente poderia dizer, não são massivos. Então, agora, uma revisão, por exemplo. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Teve mulheres, por exemplo, na ciência, de grande destaque. Ou não, certo? Então, tem mulheres, eu marquei, tem no site do CNPq, no portal do CNPq, tem 3 grupos de mulheres, né? Está aqui, se vocês querem ver, certo? É o endereço. E tem pioneiras da ciência do Brasil 1, 2 e 3. Eu pensei alguns casos assim, sabe? Para mostrar que estiveram realmente presentes em todas as áreas. Né? Então, esse é o caso, por exemplo, de Aida Espíndola, em 1920, Química. Ela fez um doutorado em Química na Pennsylvania State University, trabalhou no laboratório de produção mineral como responsável de análise dos minérios no Brasil, tá? E esses trabalhos que ela fez foi de grande importância, sabe, no conhecimento das reservas de minerais no Brasil, tá? E ela também teve um papel muito destacado na descoberta do petróleo no Brasil, tá? E conduziu análises químicas do óleo extraído do primeiro barril, não? Que o Brasil fez, que foi em Lobato, na Bahia. Seu primeiro barril de petróleo foi extraído pelo Brasil, foi analisado no laboratório e foi uma mulher a que realizou essa análise.
seja, realmente ela teve um papel muito importante. Depois tem, por exemplo, Elisa Frota Pessoa, que é uma física, ela se graduou em 42 de física na USP, tá? Foi a segunda mulher a graduar-se em física. Ela, tá, foi fundadora do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, um famoso centro, não, da área de física teórica do Brasil. E em 1950 foi ela, em colaboração com outra pioneira, também da área da física, elas escreveram o primeiro artigo desta nova instituição, do CBPF, tá? Que era sobre desintegração de som pesado positivo. Ou seja, também na área da física é muito importante a colaboração. Tem aqui na área da genética, a primeira doutora em História Natural em 51 e fundadora da Sociedade Brasileira de Genética no 55, é Jana Marcolini Cone, tá? E é a primeira mulher a publicar no Science. É uma das cientistas mais importantes para a história da biologia e da genética no nosso país. Também teve uma grande repercussão e atuação ao nível internacional. Então, estamos na área genética. Tem aqui uma matemática, tá? Uma matemática, essa portada por Miller. Tá? Ela foi a primeira brasileira a doutorar-se em matemática, tá? Numa instituição brasileira. Sua tese foi sobre o teorema de Artin-Weil, tá? Mas ela teve também numerosos trabalhos publicados. No entanto, ela considera que seu maior aporte foi o currículo da licenciatura em matemática, né? Que eles fizeram uma espécie de um fórum na USP, e o currículo da licenciatura em matemática, que até agora tem em várias instituições universitárias do Brasil, é aquele que surgiu daquele encontro na USP. Bom, isso parte de uma visão, a presença da mulher, tanto internacionalmente, ao longo digamos assim, da história, e aqui no Brasil teve uma contribuição muito importante, certo? Então, eu vou voltar agora sim para ver um pouquinho o panorama da minha área, né? Um pouquinho da minha área, mas eu acredito realmente que isso vai ser um exemplo se vocês vão para as outras áreas da ciência, né? Então, aonde estão as mulheres da astronomia e sexismo na área da física? Né? Esse eu tirei de um blog da Nature, da revista Nature. Tá? Como se inicia toda esta discussão, tá? na área, em nossa área? Ele se inicia neste caso, que é um caso realmente muito grande, que é o caso da física Belle Barnett. Tá? Ela se tornou essa mulher, é um símbolo da luta contra o sexismo na ciência física. Ela, como estudante da pós-graduação, foi realmente quem descobriu a existência dos pulsares. Tá? Ela era supervisada o seu trabalho por Anthony Hewitt. No entanto, tá? Hewitt, não ela, ganhou uma parcela do Prêmio Nobel de Física. Ela descobriu, não? Ela descobriu, mas ela não ganhou o prêmio. E seu orientador não teve a coragem, certo? Realmente não teve a coragem, não, a generosidade de aceitar que foi sua aluna que fez. Então ela se transformou realmente assim, e aí muitas das pessoas, tanto da área da física como da astronomia, não é? Começamos a trabalhar, incluso nas mulheres latino-americanas, formamos uma associação latino-americana de mulheres astrônomas. Certo? Então, ela, em uma reunião da Royal Astronomical Society, tá? Ela perguntou aos colegas se eles sabiam aonde que estavam o maior número de mulheres no mundo de astrônomos. Então, ela mostrou que em 2009, acessando algumas estatísticas da União Astronômica Internacional, ela viu, por exemplo, o número de membros afiliados à União Astronômica Internacional ia de 35,8 na Argentina e a menor a 5,5 no Japão. Muita gente dá o Japão, certo? Como que é o cúmulo e o exemplo do país mais desenvolvido do mundo.
mas será para os homens, porque para as mulheres é bem ruim, sabe? Então, agora por exemplo, no Brasil, já o número de mulheres, eu coloquei 30%, né? Um limite inferior, mas tenho certeza que está já pelos 40%, sinto que sou membro da Sociedade Astronômica Brasileira. Na França, está entre 24%, mas, gente, nos países de língua inglesa, em torno de 15%, sabe? Em torno de 15%, e a conclusão, né, que esta astrônoma deu, não, é que há muitas razões culturais que afetam as mulheres para serem astrônomas, mas não é o nosso cérebro. Porque como é que o cérebro das latinas dava e a deles não dava? Certo? Então é evidente que tem um problema cultural, né, bastante importante, digamos assim, que faz com que exclui a mulher, porque alguns dizem, não, se auto-exclui, mas isso eu não acredito na auto-excluição. Bem, então, as americanas também começaram, sabe, a analisar suas estatísticas. Bom, tem muitos trabalhos, eu participei num workshop lá no Space Telescope, mas vou mostrar para vocês um exemplo. Tá? Tem, por exemplo, aqui nestas curvas, tem o que se chama fundos para pesquisa, dinheiro para pesquisa versus a idade. Tá? Aqui tem as mulheres com linha contínua e os homens com linha tracejada. Então, isto aqui que se chama soft funding, quer dizer, dinheiro assim, de pouco monta, entendeu? Pouco dinheirinho que é dado assim por 2 ou 3 anos. Né? Bom, aí se vocês veem a distribuição, né? A distribuição é similar para homens e mulheres. E tem um máximo aqui entre os 28 e 30 anos. Esses realmente são, por exemplo, a gente analisando, se dá conta que são nessa fase em que se receberam de doutores, tem muitas mulheres que receberam de doutores, recebem essa bolsa de ser doutor, que a gente dá, e aí não tem diferença. Né? Aí a coisa é pareja. Mas se vocês vão para esta curva aqui, certo? Aonde vocês dizem já os fundos permanentes. Né? Isso quer dizer já pesquisadores que têm posição permanente, tanto nas universidades quanto nos centros de pesquisa, tá? Então, vocês veem que, e à medida que a idade avança, isso significa quando a pessoa está adquirindo posições mais relevantes, mais altas, certo? Então, vocês veem aqui que, como até os 38 anos, quando são doutor, pós-doutor, etc., o negócio é igual. Né? Não tem grande diferenciação. Mas quando vocês começam a avançar, e então já começam, por exemplo, os cargos permanentes, aí já tem uma diferença marcada entre os homens, tá? E aqui estão as mulheres por baixo. Tá? Tem um pico aqui que isso é inexplicável, mas o erro abaixo dele é muito grande. É muito grande. Então eu acredito no ponto que está aqui embaixo e não no que está lá em cima. Então, gente, vocês veem claramente nos Estados Unidos, e isso olha minhas colegas, realmente, elas formaram uma associação e estão lutando porque é muito crítico. Para eles, a situação é mais difícil ainda do que para nós. A gente pode discutir até por que essa situação. Né? Bem, o que acontece no Brasil? Agora todo mundo diz, não, mas meus colegas não acreditam. Não, no Brasil é igual, como você se diz, a todos somos iguais, a mulher não tem nenhum problema, etc, etc. Tá, tudo bem, mas eu vamos para os números e a gente vê o que acontece. Tá? Então, na Academia Brasileira de Ciência, teve um evento que se fortalecendo a presença das mulheres na ciência brasileira. Tá? Foi em dezembro de 2003. Então, várias mulheres foram contar aí, a chorar suas mágoas. Certo? Tá? Foram discutir aí. Mas o próprio presidente, tá? Que o Jacob Palles, não? Ele disse que o número de membros mulheres na academia demonstra resquícios de uma cultura de desigualdade. A porcentagem de pesquisadoras dentre o total de acadêmicos está em torno de 15%. 15% são mulheres. Sendo que eu acho que esses 15% alcançaram na última década, não sei, 7 anos atrás, que começaram a se esforçar, entendeu? Para que as mulheres entrassem. Não por falta de mérito,
votação. Então, como a maioria, não é um problema de poder, como se diz, tá? Porque se a maioria são homens que têm que votar, se uma mulher vai entrar ou não, sempre encontram alguma coisinha, não? E, mas, gente, isso aqui, compare o que significa. Diz, mas ele estava feliz porque a taxa brasileira ultrapassou a da Royal Society, que é 5%. Na Inglaterra, 5% dos membros da Royal Astronomical Society são mulheres. Então, isso quer dizer que nós estamos felizes porque aqui essa gente é mais inteligente que lá na Inglaterra. No entanto, eles são mais desenvolvidos que nós. Então, aí eu fui a olhar no CNPq. Tá? O que acontece? Claro, a gente pode pegar muita estadística, pode pegar as universidades e tudo. Então, aqui tem também, está no site. Vocês podem ver, por exemplo, aqui, certo? Total de bolsas. Tá? No total de bolsas, vou ver se consigo aqui, total de bolsas, está ótimo, 50% e 50%. Certo? Não? Mas, e aqui tem, por exemplo, pesquisa, né? Aqui já começa o negócio. Tá? 35 são mulheres e 65 são homens, certo? Tá, depois tem as outras bolsas, outras categorias, tá? Iniciação, aí um colega meu, eu mostrei hoje para um colega meu, mas mulheres não tem que ver quantas mulheres entram, porque a estatística pode ser, eu não, iniciação científica tem 50% de mulheres e de homens, isso quer dizer que entraram o mesmo número de mulheres e de homens ao sistema, certo? No entanto, quando vai chegar, por exemplo, a pesquisadores, já baixou a proporção de mulheres. Então, a pergunta é por que as mulheres abandonaram? Tá? Tem muita coisa que pode acontecer, mas é interessante, digamos assim, discutir o porquê. Mas aqui tem algumas respostas, né? Por área. Então, a gente sabe que, claro, que tem áreas em que a mulher, tá? É mais difícil, digamos assim, que tem menos mulheres, né? Como na área das sexuais, das engenharias. Já tem áreas que são privilegiadas, porque tem mais mulheres, certo? Né? Assim, aqui, por exemplo, na biologia, 61% são mulheres e 39% são homens. Mas se tudo fosse, realmente, se tudo fosse, né? Ok, digamos assim, se a mulher realmente não estivesse de alguma forma sendo segregada, isso deveria ser reproduzido quando eu analiso por categoria de CNPq. Deveria ser o mesmo, não? Ou pelo menos reproduzir, ou ser mais ou menos igual. Então, na outra, aqui você vê o seguinte, tá? O total de bolsas, tá? E aqui tem vocês as categorias. Gente, tá? Isso é o poder. Como diz o poder. Se você vê 1A de todas as áreas da ciência, né? Já não importa se 61% na biologia são mulheres, tá? E o resto é homem. Tá? Quando o negócio já vai para, digamos assim, mais alto, tem 23% são 1A, 77% são mulheres, 33% e 77% são homens. E à medida que vocês vão aí, tá? Por exemplo, em 12F tem 39, o total é 35. Então, total, então dá para ver aqui claramente que existe uma diferença no CNPq. Tá? Bom, aqui eu coloquei 2000. Isso é uma coisa. Então, será que nós melhoramos que estava muito ruim em 2001? Não, gente, é a mesma coisa. Não melhorou nada. Não melhorou nada. Sabe? A luta continua. Porque, olha só, acho que melhorou em um ponto. Deve ter entrado mais uma pesquisadora. Então, 22% são 1A, 78% era naquela época 1A no CNPq. Vamos preparar para ver quanto era aqui. Tá? 22 e 78, exatamente online. Então, isso mostra claramente, certo? Que digamos assim, que não existe, não é igualitária a situação da profissão, embora existam muitas mulheres em ciência, não é?
nas universidades existem muitas mulheres, quando chegam a esses estágios em que vai dividir o poder, a luta é muito dura. Né? É tão dura que, às vezes, poucas conseguem sobreviver, certo? E as outras muitas são desestimuladas. Né? Então, este programa que se chama Programa Mulheres e Ciência do CNPq, então, foi, digamos assim, concebido em função dessas estadísticas que se viram anteriormente. Que os objetivos são estimular a produção científica e reflexão acerca da relação do gênero, mulheres e feminismo, e promover a participação das mulheres no campo da ciência e carreiras acadêmicas. Não é que a mulher não participe. Esses objetivos que eles colocaram está errado. Para mim, errado, sim, eu digo assim, porque não é que a mulher não participe. É que muitas vezes realmente, como eu disse, entrar na academia de ciência, se vocês têm 15 mulheres para votar a favor de vocês, e tem 70% dos homens, a gente tem que fazer muito lobby para vocês. Né? Porque, do contrário, é barrado. Né? Bem, então, rapidamente, eu já estou finalizando, vou dar um pouquinho meu requerimento, e vou passar algumas coisas, tá? Que eu quero mencionar a vocês aqui, sintetizando assim. Para mim, como cientista, foi muito difícil conciliar o quê? Qual foi meu ponto assim que a gente sentiu mais no desenvolvimento da ciência? Foi conciliar meu papel de mãe e de cientista. Em meu caso, porque eu era astrônoma, eu tinha que viajar para o exterior frequentemente, fazer missões de observação, certo? Em outros países, então tinha que deixar os filhos, ou seja, eu tinha que procurar com quem, como. Então, isso é uma arquitetura muito difícil da mulher conseguir. Muitas mulheres se desestimulam por esse fato. Eu tive alunas minhas que, quando a gente chegou ao ponto, bom, agora tu tem que ir para o exterior, não, professora, eu não vou deixar as crianças, blá, blá, não tenho com quem. É um ponto claro. Então, tem muita gente que pensa que a mulher cientista não deve ser filha. Você pensa que um homem que falou isso, mas não é? Sabe quem falou isso? Foi a presidenta da União Astronômica Internacional. Uma mulher, a presidenta da União Astronômica Internacional, num congresso aqui em Gramado, quando a gente pediu para ela se ela poderia interceder para que os observatórios tivessem um lugar para a gente levar as crianças quando estavam amamantando. Tá? Então, ela se negou a escrever a carta recomendando isso. Tá? E, então, isso ela se negou. Eu só vou colocar para você uma figurinha, porque somos observatório astronômico. Né? A gente fica de noite aqui, trabalhando, certo? E o que fez uma aluna minha, agora minha colega Thais Stortiver, tá? Foi apresentar-se nesse centro com a criança e a babá. Um menino de 6 meses, tá? Porque ele estava amamantando e ele deixou o menino, e levou o menino lá. Olha, foi um rebolício. Os americanos não sabiam o que fazer, e disseram não podia porque a criança vai chorar e vai perturbar o astrônomo, e disseram, ele vai ficar aqui, e ficou. E ela fez o turno de observação e o demais. Né? Então, eu observei neste outro observatório lá em Córdoba, tá? Então, meus colegas, eles me ajudaram. Aqui lá em cima está a cúpula com o telescópio e aqui tem um lugar. Então eu deixava minha filha, mientras eu estava observando lá em cima, no berço e meus colegas ficavam cuidando e eles gritavam, mira, aí eu descia para cuidar. Lá os americanos é difícil. Não podia porque ia para os solos das crianças. Enfim, bom, tem coisas positivas que eu vou passar esta parte aqui, tá? Então, eu pergunto, não existe discriminação na ciência? Eu coloquei meus títulos aqui não para impressionar vocês, não. É para dizer que eu, digamos assim, cheguei, digamos, a todas as coisas, sou professora pesquisadora na membro da Academia de Ciência, etc. Não? Ou seja, ninguém impede a gente de chegar, mas o custo e o sacrifício é muito grande, sabe? Então, é por isso que eu digo, ninguém facilita o caminho, gente. A gente tem que lutar. Porque se a gente aceita as condições, fica praquejando já, não vai para frente. Não é? E, então, eu digo assim, todo é possível, como sabemos, e queremos para conquistar. Se a gente tem firmeza na condição do que quer, aonde quer chegar, tem que lutar.
porque olha, você nada é dado e realmente a gente vive num sistema, né, em que a vida da mulher não é facilitada. Tá? Então, concordo totalmente com você. Então, para mim, a luta continua. Os números mostram de que nós realmente não chegamos à situação ideal. Tá? Você não fiz uma estadística, por exemplo, quantas mulheres foram, por exemplo, não, é verdade, nós temos uma presidente, mas são casos pontuais. Ela diz assim, na Câmara, nós não temos nem sequer 5%, certo? 7%, por exemplo, mulher, quando por lei deveríamos ter quanto? 30%. Não existe a lei. Tá. Agora que tem isso. Então, isso é o que eu queria dizer para você. Muito obrigada. Eu passo então a palavra à professora Rita. Boa tarde a todos e a todas. Então, novamente, boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer ao ILEA pelo convite de estar nesta mesa. E realmente é um prazer e uma honra estar aqui com essas três queridas colegas. A Célia de longa data, né, aqui na URGS, a Ione também, em vários momentos, e a Mariane também em alguns momentos. Então, eu me sinto assim, bastante satisfeita de estar aqui e poder compartilhar algumas coisas referentes a pesquisa que eu desenvolvo, que tem muito a ver com o que já foi falado aqui. Eu costurei um texto, pegando várias coisas das minhas pesquisas. Eu não vou falar de mulheres reais, eu vou falar de conceitos e as representações que esses conceitos têm, particularmente também na definição de ciência. Mas eu vou falar de alguns